Então abra sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 60. Só mais uma vez você vai ficar de pé. Se você não fez exercício essa semana, aqui você tem pilates sábado de manhã. E à noite você tem alongamento. Levanta, senta, senta, levanta, levanta, senta, senta, levanta. É alongamento, alongou. Ok? Amém. Meu irmão, a minha empolgação de estar aqui é só por conta da palavra de Deus, só por conta do Evangelho, porque essa vida tem hora que é desestimulante, a gente tem tanto problema, tanta dificuldade, são tantas dores, são notícias boas, mas tem hora que vem notícia ruim. Eu vou te confessar uma coisa, o que me segura é o Evangelho, e eu sei o que te segura também. Não vejo mais esperança em nada nessa vida. E é muito bom estar aqui na casa de Deus, com os irmãos, sendo fortalecidos pelo Senhor do corpo. O corpo de Cristo é sustentado por Cristo. Amém? Acharam aí? Se puder aumentar só mais um pouquinho o meu microfone, por favor. A série 146, Espiritualidade sem Cristo. A minha meditação no dia a dia tem sido, nessa semana, estou meditando essa semana toda dentro do Evangelho de João, capítulo 6, capítulo 5, 6 e 7. E tudo que eu vou falar aqui reflete nos dias atuais. Uma espiritualidade sem Cristo. Tem como viver uma espiritualidade sem Cristo? Eu não sei como é que a pessoa consegue, mas tem. Tem. Nós vamos falar sobre isso hoje. Que o Espírito Santo possa crescer, que o Evangelho venha frutificar no seu coração, no meu coração. Que nós saímos aqui nessa noite com a convicção de que não há outro Deus. Não há outro Deus além dele, Jesus Cristo de Nazaré. No nome de Jesus Cristo. Diz assim: portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração. Quem poderá compreendê-la? Quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa das suas palavras, inquiriu-os e perguntou: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? Pode se assentar. Glória a Deus. Uma espiritualidade sem Cristo. Quando a gente fala em espiritualidade, a gente fala em ações ou atitudes decorrentes da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus tocou em nós. Ele nos tocou. E a partir do momento que o Espírito Santo nos tocou, a partir do momento que você e eu recebemos esse toque do Espírito Santo, a nossa vida se tornou pneumática, se tornou uma vida espiritual. A nossa vida espiritual são ações e atitudes decorrentes da própria obra do Espírito Santo. Na cultura atual, espiritualidade foge a essa regra. Muitas pessoas vivem uma espiritualidade somente com base em experiências. E essas experiências nem sempre são experiências autênticas com Cristo Jesus. Essas experiências nem sempre colocam Cristo Jesus no centro, no cerne. E essas experiências muitas vezes estão longe da palavra de Deus. As nossas experiências com Deus existem. Você tem experiências com Deus no seu dia a dia, assim como eu tenho.
Mas todas as experiências que nós temos, elas são balizadas na palavra de Deus. Elas têm como centro Jesus Cristo de Nazaré. Elas têm como cerne da nossa fé um Deus que se fez carne, um Deus todo-poderoso que habitou no meio de nós. Muitas pessoas vivem uma espiritualidade, mas uma espiritualidade longe de Cristo. O que muitas pessoas vão buscar é um cantinho para se encostar. É um lugarzinho para uma sombra vir sobre a vida delas. Mas elas estão longe de Cristo. Jesus significa o Deus que salva, o Deus presente, o Deus operante, aquele que salva o seu povo em sua língua e em sua história. O Deus que salvou o povo lá no contexto dos judeus, salvou no contexto dos gregos e salva você e eu nesse contexto tupiniquim. Quando a gente fala no Evangelho de João, a gente fala num Evangelho que aparentemente é simples. Mas se você não lê o Evangelho de João com cuidado, você passa desapercebido numa série de grandezas. A Bíblia é assim. Eu não oriento você a ler a Bíblia toda em 365 dias, porque essa leitura em 365 dias vai ser mais um desencargo de consciência. O que eu te oriento é estudar a Bíblia com mais cuidado e com mais zelo. Porque quando a gente lê a Bíblia e passa a Bíblia assim corrente, e chega no final do ano e diz, poxa, venci, eu consegui ler a Bíblia em 365 dias. Talvez você tenha passado por cima de preciosidades, que talvez você fique 6 meses em 3, 4 capítulos, estudando, meditando. E o Evangelho de João é esse Evangelho. Esse Evangelho que você fica meditando. E quando a gente olha para o texto, a gente vê aqui, numa divisão rápida do texto, no capítulo 1 ao capítulo 4, a apresentação do Filho de Deus, o Deus que se fez carne. O Verbo se fez carne, habitou no meio de nós. No capítulo 5 ao capítulo 7, que são os capítulos que nós vamos falar, fala da própria reivindicação de Jesus como Deus. Jesus, explicando para as pessoas que Ele era o Deus Todo-Poderoso. Depois do capítulo 8 ao capítulo 10, fala da luz do Filho de Deus. 11 ao 12 fala da rejeição. Do 13 ao 14 fala dos mandamentos do Filho de Deus. 15 ao 17, da provisão do Filho de Deus. Do 18 ao 21, do sofrimento e sacrifício do Filho de Deus. Bom, o nosso texto está inserido no capítulo 6. Entre o capítulo 5 e o capítulo 7, nós temos algumas coisas aqui para compreender o texto. Primeira coisa, no capítulo 4, versículo 43 ao 54, nós temos um Jesus que é bem recebido na Galileia. Você imagine Jesus sendo bem recebido na Galileia. Jesus operando milagres, operando curas, operando sinais e maravilhas. Depois vem aquele episódio da Samaritana no capítulo 4, do 43 ao 54. Jesus começa a cura o filho do oficial do rei, cura aquele homem de Betesda. No capítulo 5, versículo 18, começa a perseguição. Os líderes judeus começam a perseguir Jesus, não somente porque Jesus, entre aspas, violava o sábado, mas porque Jesus começou a dizer que era Deus, que Ele era um com o Pai, se fazendo a si próprio igual a Deus. Aí começa toda a perseguição na vida de Jesus. Quando Jesus começa a entrar nas coisas mais profundas, o negócio começa a ficar feio para o lado dele. Assim é nas nossas vidas. Enquanto você está tocando em coisas superficiais, a coisa fica tranquila, o evangelho fica ecumênico, aquela mensagem, água com açúcar, ou mamão com açúcar, um pouquinho de mel, e para aliviar um pouco, uma granolazinha, que eu gosto muito.
Quem gosta aqui de granola com mamão? Oh, muito bom. E granola com iogurte. Ai, Jesus, granola com iogurte não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Eu estava falando para o pessoal do grupo de sexta-feira que o meu vício é chegar em casa, pegar um pote, colocar iogurte, granola e ligar o jornal. E o papai, eu outra pergunta, papai, está demorando muito a acabar? Porque eu quero assistir o Patati e Patatá. Fala, deixa eu acabar o iogurte com granola aqui primeiro, depois que eu acabar isso aqui, a televisão é sua, Patati e Patatá, galinha pintadinha, aí você assiste o que você quiser. Mas a verdade, queridos, que Jesus começa a ser perseguido. Quando Jesus começa a falar quem ele era de fato e de verdade, ele começa a ser perseguido. Aí Jesus, no capítulo 4, versículo 27 ao versículo 29, fala do juízo. Aí o negócio começa a ficar feio. Jesus começa a entrar nessas coisas pesadas, nessas coisas difíceis. Para que falar no futuro se o presente está tão bom? Para que falar no futuro se o presente me atrai tanto? Para que falar de coisas tão profundas? Porque se eu gosto das coisas mais superficiais. O ser humano é assim, o ser humano é superficial. Eu e você fomos acostumados numa cultura da superficialidade. Inclusive na mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho é superficial. Para que entrar nessas coisas mais profundas? Está tão bom aqui. Está tão bom, não está falando de coisas do futuro, está falando só do presente. Eu amo o meu presente, eu amo esse mundo, eu amo, tudo que eu amo, pastor, é essa vida. Tudo que eu amo é esse mundo. Tudo que me atrai, pastor, é viver aqui e agora. Pastor, não fala do futuro não. Futuro não fala disso agora não, para que mexer com isso? E Jesus, quando começou a tocar em coisas mais profundas, ele começou a atrair perseguição. Depois Jesus entra num diálogo com a multidão, no capítulo 6, versículo 25 ao 40, lá no capítulo 6, versículo 1, milhares de pessoas são alimentadas naquela multiplicação de pães e peixes. Capítulo 6, versículo 2, diz que as multidões o seguiam porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. As multidões o seguiam porque tinham visto os sinais que ele tinha feito nos enfermos. Só que Jesus partiu. E aquelas pessoas começaram a ficar perturbadas, porque aquele que estava dando o pão e o peixe tinha desaparecido. Só que Jesus multiplica os pães e os peixes com um propósito. Esse ensino, esse milagre da multiplicação tinha um propósito. Ensinar para as pessoas acerca do pão vivo que desceu do céu. Só que quando Jesus começa a falar do pão vivo que desceu do céu, os discípulos começam a sair. Porque o pão que eles queriam era o pão da multiplicação, não era o pão vivo que desceu do céu. E eles ficaram perturbados. O Flávio Joséfo diz, um historiador daquela época, que muitos cruzaram as águas procurando nosso Senhor. Só que a reação de Jesus foi um confronto. Capítulo 6, versículo 27, diz a palavra de Deus, algo muito tremendo. Diz, trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Jesus se encontra com eles e os confronta. Jesus diz, olha, vocês deveriam se preocupar com a comida que permanece para a vida eterna. Vocês deveriam se preocupar com a comida que permanece para a vida eterna. Muitas pessoas estão profetizando multiplicação de comida, multiplicação disso, multiplicação daquilo. E essas pessoas que estão tomando posse dessas multiplicações, elas não querem o pão da vida, elas querem a multiplicação. E a partir do momento que Jesus sumiu um pouco, essas pessoas ficam perturbadas. A partir do momento que Jesus disser não, a partir do momento que Jesus falar espere um pouquinho, essas pessoas vão ficar loucas.
E é perigoso que quando Jesus reencontrar essas pessoas, Jesus diga para elas o que Jesus diz para essas pessoas. Vocês estão me procurando para o alimento que permanece, é um alimento para a vida eterna. Depois disso, no versículo 41, vem um debate aqui com os líderes judeus. Eles começam a murmurar em relação aos ensinos de Jesus. Jesus vem e diz: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eles começam a murmurar. Jesus vem e diz que é o pão vivo que desceu do céu. Aí o choque foi maior. Que história é essa? Por enquanto era só aquele Jesus que estava multiplicando pães e peixes. Agora ele vem dizendo que é o pão vivo que desceu do céu. O choque foi aumentando. A mensagem do evangelho é assim, ela vai indo, ela vai intensificando. Ela vai triturando a gente e vai intensificando. Daqui a pouco não sobra nada da gente. Daqui a pouco não sobra nada, a gente vira pó, a gente desaparece, porque o objetivo de eu estar pregando aqui é para que eu desapareça e você também. E é isso que o Evangelho faz com as nossas vidas. Levíticos 17, versículo 1, ensina que a vida da carne está no sangue. Agora ele vem falar de carne. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Jesus é o pão da vida. A quarta etapa, do versículo 60 ao versículo 71, é o momento que o povo começa a picar a mula. Depois desse sermão, aí agora você vai entender o texto base. Depois, portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso o quê? Tudo que eu falei. Disseram: dura é essa declaração, quem poderá compreendê-la? Em outras traduções, quem poderá suportá-la? Duro é o discurso de Jesus. Jesus diz no versículo 66, as palavras que vos tenho dito são vida. Mas no versículo 66, muitos já não compreendiam mais nada. Pastor, tem que diminuir o ritmo, porque muitas pessoas não vão compreender. Justamente, você entendeu a mensagem do Evangelho, muitos não vão compreender. Pastor, diminui um pouco o nível, está muito elevado, porque senão as pessoas não vão entender. Algumas vão entender, realmente outras não vão entender. Porque se o Espírito Santo tocar em você, você vai compreender. E tem pessoas que Deus já sabe de antemão, que são tão duras de coração, que essa palavra não vai tocar no coração delas. Deus é que sabe. A dureza de coração é algo tão terrível que eu não julgo quem é, quem não é, mas Deus sabe onde essa palavra vai cair. E agora, no capítulo 7, os irmãos de Jesus, nem os irmãos de Jesus acreditavam mais nele. Bom, vamos tirar algumas lições do texto base. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração, dura é essa palavra. O porquê que o sermão do Evangelho de Jesus é duro? Eu quero discorrer 4 lições dentro desse texto. Por que o discurso de Jesus é duro? Em primeiro lugar, é duro, e esse duro significa que não é difícil de entender, mas duro de aceitar. Duro de aceitar. Foi o que aconteceu com os discípulos. Depois que Jesus alimentou aquela multidão, depois que Jesus fez o que fez, depois que Jesus curou, depois que Jesus operou sinais e maravilhas, aquelas pessoas estavam questionando. Aquelas pessoas estavam murmurando contra o fato de Jesus dizer: eu e o Pai somos um. O que essas pessoas esperavam? Que Jesus fosse. A espiritualidade sem Cristo é complicada, porque ela quer o pão, mas ela não quer o que se fez pão.
Essa espiritualidade sem Cristo é muito complicada. Um amigo meu, pastoreia fora, ele disse, como é difícil pastorear nesse país. Porque as pessoas vêm para cá para trabalhar, ganhar dinheiro. Elas não vêm para cá para congregar, elas não vêm para cá para buscar a Deus. Buscar a Deus é o último lugar que essas pessoas fazem aqui. Elas vêm para cá porque elas têm uma nova perspectiva de vida. É duro, significa que não é difícil de entender, mas é duro de aceitar. Uma espiritualidade sem Cristo acontece quando as pessoas buscam esse pão físico, mas não querem o pão espiritual, esse pão vivo que desceu do céu. Os discípulos permaneceram em Cristo até o momento que Jesus estava popular. Eles permaneceram em Cristo até o momento que Jesus deixou de ser popular. Depois que Jesus deixou de ser popular, depois que Jesus começou a dizer quem Ele era, aí até o momento estava muito bom. Você imagine andar com alguém, um povo que ficou centenas de anos sem a figura de um profeta. E chega o profeta. Imagine os discípulos andando com Jesus. Rapaz, é glamuroso. As multidões seguindo Jesus. E aí, aqueles discípulos vendo aquela cura, o milagre acontecendo. Os discípulos vendo aquilo tudo acontecer. Meu Deus, Ele é o cara. Ele é o cara. Eles deviam se sentir muito importantes ao lado de Jesus. Todo mundo correndo atrás de Jesus. Mas quando Jesus começou a entrar nas questões mais profundas, eles começaram a abandonar o barco. Porque eles sabiam da oposição que Jesus ia enfrentar. Eles sabiam da oposição que Jesus ia enfrentar. Segundo lugar, o discurso de Jesus é duro porque a cruz é um escândalo. Versículo 12, do capítulo 6. Versículo 61. O que acontecerá quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa das suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? O que é que significa escandalizar? Escandalizar é ofender. Jesus, olha, eu e o Pai, é a mesma coisa. É uma derivação da palavra tropeçar. E Cristo realmente, para muitas pessoas, é pedra de tropeço. Muitas pessoas vão tropeçar nessa pedra. Essa pedra angular chamada Cristo Jesus. Ele é pedra de tropeço. Por quê? Porque ele vai dizer de algo tão profundo que vai mexer com a tranquilidade das pessoas. Que vai perturbar a nossa trajetória. O Evangelho faz isso, o Evangelho nos perturba. Pastor, o que é isso? Eu pensei que não é essa perturbação que você está pensando, essa perturbação de loucura do cara querer se matar. Não! Mas o Evangelho nos perturba. O Evangelho mexe com a gente, o Evangelho não deixa a gente pecar. Oh, meu Deus! O Evangelho não deixa a gente permanecer no pecado, e tudo que a gente quer é pecar, tudo que a gente quer é fugir de Cristo. E essa graça, ela é teimosa, ela persegue a gente, ela corre atrás da gente. Quando a gente quer fugir um pouquinho, ela vem e nos abraça. Vem, nos pega de volta. Nossa espiritualidade tem que estar associada ao Evangelho. A nossa espiritualidade não é algo ligado à necessidade, mas algo que condena esse mundo. É o que diz Romanos capítulo 8, versículo 9, algo que habita em nós. Capítulo 8, versículo 14, que nos guia e testifica que somos filhos de Deus. Capítulo 8, versículo 16. É algo perturbador. Quando você está andando
Você diz, rapaz, não vou fazer isso não porque eu sou servo de Deus. Sou filho de Deus, fui comprado pelo sangue de Jesus. Opa, não, cara, eu não posso fazer isso não. Eu sou filho de Deus. A minha fé em Cristo, naquele que me salvou, aquele que me tirou do pecado. Não posso não, isso ofende o caráter de Deus. E você começa a pensar em Deus. Você começa a pensar, não é nas consequências. O problema todo é que as pessoas evitam o pecado pensando se descobrirem. Não. É um evangelho sem Cristo. Se você evitar o pecado, com medo das pessoas descobrirem, essa espiritualidade que você está vivendo é sem Cristo. A espiritualidade com Cristo é aquela que você diz, meu Deus, eu não posso pecar contra o Senhor. Eu não posso agir contra a santidade do Senhor. Santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Eu não posso pecar, não é com medo das pessoas descobrirem. Eu estava fazendo caminhada com um colega meu, e ele me dizendo, rapaz, olha, aconteceu de uma pessoa chegar para mim e falar, olha, eu estava com 2 anos vivendo uma vida dupla, e o cara só confessou, porque pegaram. A nossa confissão a Deus não pode ser simplesmente porque fomos pegos, mas porque nós temos a consciência de um Deus Todo-Poderoso que nos vigia a todo momento. Porque nós temos a consciência de um Deus Todo-Poderoso que sonda e conhece o nosso interior. Quando você começa a olhar para Deus e dizer não ao mundo, ao pecado e ao diabo, quando a gente começa a entrar nessa rota, a gente está entrando na rota do Evangelho com Cristo. Eu não vou fazer isso, não! Quando você se olha e diz, como eu sou ingrato! Como eu sou ingrato! Por que eu fui fazer isso com meu Deus? Por que eu fui aprontar uma dessa com o meu Senhor? Diferente de Judas. Judas teve um remorso. Foi descoberto. Mas o Evangelho em nós é isso. Oh Deus, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Eu não quero ferir o Senhor. Eu não quero ferir o Senhor. O Deus da minha salvação. Terceiro lugar. A mensagem do Senhor é dura porque quando Jesus se afirma sendo Deus, isso soa como algo presunçoso para os líderes religiosos. Só que a mensagem mamão com açúcar, a mensagem sem Cristo, uma espiritualidade sem Cristo, é aquela que coloca Jesus como uma pessoa comum. Jesus não é alguém comum. Jesus é Deus. Jesus é o Senhor. Totalmente homem, totalmente Deus. Jesus é Deus. Jesus não é uma pessoa comum. A nossa fé não é em alguém que fez história como um herói nacional, mas em alguém que mudou o nosso destino para a eternidade. O nosso Jesus não é um herói nacional. O nosso Jesus não pode ser comparado com Che Guevara. O nosso Jesus não pode ser comparado com Mahatma Gandhi. O nosso Jesus não pode ser comparado com Nelson Mandela. Não! Ele é Deus. Ele é o Deus em nós. Ele é o Deus encarnado em homem e vivo em nós através do Espírito Santo. Ele é Deus. Em quarto lugar, o discurso de Jesus é duro porque se trata de algo muito elevado. Não tem como abaixar o nível da mensagem, porque a mensagem do Evangelho é elevada. Ela é transcendental. Ela foge da sua capacidade, da minha capacidade física de entender. Só pelo Espírito Santo é que nós vamos conseguir compreender. É dura porque se trata de algo muito elevado. Elevado por quê? Porque fala de uma palavra que é espírito e vida. Jesus diz lá no versículo 66, sobre espírito e vida. Elevado, porque se trata do conhecimento do sobrenatural.
Se trata do conhecimento daquele que se encarnou. Se trata do conhecimento daquele que desceu do céu. E agora pergunta para os discípulos, no versículo 62, o que acontecerá quando vocês virem o Filho do Homem ascender para o lugar de onde estava? Aí o escândalo ia ser maior. E foi o que aconteceu. É tanto que os anjos falaram para eles, por que vocês estão espantados? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar outra vez. Que mensagem poderosa, que mensagem elevada, que mensagem que extrapola a nossa capacidade. Mas o Espírito Santo nos capacita a compreender essa verdade hoje. Elevada porque diz de um Deus que se revelou a homens naturais. A mensagem do Evangelho é elevada porque fala de um Deus todo-poderoso que se revelou a nós, pobres pecadores. Você imagine o Deus saindo de sua glória, de sua majestade, se manifestando no meio de nós, pobres pecadores. A mensagem é elevada. Mas essa espiritualidade sem Cristo reduz a mensagem do Evangelho a algo aqui, somente aqui. Autoajuda. Estava falando hoje para a classe de novos membros. Quando eu era adolescente, eu tive muita dificuldade. Porque eu estava, na minha infância, eu já contei isso para vocês. Eu ouvia uma professora que falava que Jesus ia voltar. Na minha adolescência, a mensagem que eu ouvia era 4 chaves para o sucesso, 5 chaves para isso, 3 chaves para aquilo. E todo domingo tinha um tal de ungir chave de carro. Eu ficava pensando, e quem não tem carro? Pega a bicicleta e unge. Não pega a bicicleta, porque o pastor não vai querer pegar a bicicleta para ungir. E aquilo começou a me perturbar mesmo. Eu falei, rapaz, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia, esse negócio está errado. Esse negócio de 4 chaves para cá, 3 chaves para lá. Uma mensagem triunfalista. E eu estava dentro da igreja, mas eu estava longe de Deus. A Bíblia Sagrada me aproximou do Evangelho. Eu tive uma colega de faculdade que ela era católica, apostólica, romana, roxa. Eu digo para ela, eu não vou ficar discutindo contigo aqui essas questões. Eu vou te dar só uma coisa, lê o Evangelho de João. O Espírito Santo trabalhou na vida dela, ela se converteu lendo o Evangelho de João. O Espírito Santo trabalhou na vida dela. Hoje é uma serva de Deus. Porque a palavra de Deus é que faz a diferença. A palavra de Deus que faz a diferença. Essa mensagem é uma mensagem muito elevada. Porque ela fala de um Deus que se revelou a homens naturais. 1 Coríntios 1, 2, 14. Para que os mesmos se tornem espirituais. Deus se revela a homens naturais e faz com que esses homens naturais se tornem homens espirituais. Você está aqui, mas a sua relação é com algo superior. Você está aqui embaixo, mas a sua relação é com algo que é superior a esta vida. A sua vida tem um curso normal nesse mundo, mas ela está ligada a algo que é muito maior do que você vive aqui. Ela é elevada. João 17 diz, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, não há santificação fora da palavra de Deus. Não há santificação fora da palavra de Deus. Qual é a nossa motivação? É o pão nosso de cada dia, que a gente tem que agradecer por ele. A própria oração do Pai Nosso. Mas qual é a sua motivação, meu querido? Qual tem sido a minha motivação? É o pão nosso de cada dia ou o pão vivo que desceu do céu? Qual é a nossa motivação? O que tem nos motivado? Eu quero te dizer que se sua motivação é o pão nosso de cada dia, se prepare que você vai fazer igual os discípulos fizeram. Quando a mensagem começar a apertar, você vai fugir. Porque os discípulos fizeram isso.
Enquanto os discípulos estavam vendo a multiplicação dos pães e peixes, Jesus era o melhor amigo deles. Depois que Jesus falou, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eles começaram a pensar 2 vezes nessa questão de Jesus. Está em tempo. Não, não faça isso. Mas está em tempo. Qual é a sua motivação? É a multiplicação? Deus sabe que você precisa. Eu também preciso. Todos nós precisamos. Mas se a minha motivação for essa, eu sou o pior homem dessa terra. Mais miserável. Eu não quero buscar Jesus por conta do que Ele me dá. Eu não quero me arrepender porque as pessoas vão falar de mim por conta da minha reputação. O meu arrependimento não é por conta da minha reputação. O meu arrependimento é por conta daquele que me tirou do pecado. A minha vida com Deus não é ligada ao meu ego, à minha reputação, não. A minha vida com Deus tem que ser ligada com Ele. Com Ele. A nossa espiritualidade é uma espiritualidade que tem que ser com Cristo. Agora você vai entender por que João 4, versículo 23, 24 diz dos verdadeiros adoradores. Agora você vai compreender esse versículo. Que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque aqueles discípulos que estavam andando com Ele, e aquela multidão que estava andando com Ele, não estavam o adorando em espírito e em verdade. Eles estavam querendo a multiplicação dos pães e dos peixes. Os samaritanos, depois de um período, no capítulo 5, 25, eles compreenderam o Evangelho e julgaram que o testemunho de Cristo era verdadeiro. Depois da história da mulher samaritana, que é outra mensagem. O J. Kerson, ele fala que há fé e fé. Ele também diz que há discípulos e discípulos. A fé é a fé do declara. E a fé, aquela que está enraizada na morte e ressurreição de Jesus. Há fé e fé. Há discípulo e discípulo. Os discípulos de Jesus só eram discípulos até o momento da coisa apertar. Depois que a coisa apertou, aqueles que estavam na condição de discípulos fugiram. Aqueles que estavam na condição de discípulo fugiram. Aí vem a pergunta do capítulo 6. Vocês querem ir também? Vocês querem se retirar também? Capítulo 6, versículo 67. Então Jesus interpelou os 12. Vocês também desejam ir embora? Vocês também desejam ir embora? De fato, Jesus está procurando verdadeiros adoradores. E que nessa noite, Ele ache em mim e em você um verdadeiro adorador. Que nessa noite, que na nossa trajetória, Ele ache em nós um verdadeiro adorador. Agora vocês compreendem o contexto do texto de capítulo 4, 23, 24. Quando Jesus fala no capítulo 4 dos verdadeiros adoradores, Jesus estava falando de algo que ia acontecer lá no capítulo 6, quando eles começam a perseguir Jesus por conta das palavras de Jesus. Jesus está dizendo, olha, eu vim procurar verdadeiros adoradores. Vocês estão muito inflamados com aquilo que eu posso fazer. Vocês estão muito extasiados com aquilo que eu posso dar. Vocês estão muito empolgados com aquilo que eu posso multiplicar. Eu vim procurar verdadeiros adoradores. Mas como eu sou um Deus muito bom, eu ainda faço isso. Porque o judeu precisava de sinais. Meu querido, a sua necessidade é levada em consideração. Mas trabalhe a sua fé. Deixe a palavra de Deus trabalhar a sua fé.
para que a sua necessidade, para que a minha necessidade, seja a última petição que a gente faça depois de 2 horas de oração. A gente começa a ficar crente quando a gente esquece de pedir aquilo que nós precisamos. Porque quando a gente já ora, clamando pela nossa necessidade, a nossa fé está sendo trabalhada em torno daquilo. Agora, quando a gente começar a orar e adorar o Senhor, bendizer o seu nome, e quando a gente terminar de orar, a gente se lembrar, esqueci de pedir para Deus aquilo. Não estou dizendo que pedir é errado. Estou dizendo que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que o Espírito Santo me incomode e te incomode nessa noite, para que o Evangelho entre na veia, na sua veia, e percorra todo o seu corpo, através do sangue de Jesus.